Existe uma parte do seu sofrimento que você mesmo está criando. Eu sei que é duro falar assim, mas eu preciso te falar isso, é pro seu próprio bem. Claro que eu não tô falando que as coisas que aconteceram com você não são reais. Eu não tô falando que a dor que você sente não é legítima. Eu tô falando que existe o que aconteceu e existe o que você faz com o que aconteceu. E essas duas coisas são completamente diferentes. Só que é só a segunda coisa, o que você faz com o que aconteceu, que você controla. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar por que você provavelmente está sofrendo bem mais do que precisa e como você vai identificar a diferença entre o sofrimento, que é inevitável, e o sofrimento que você está criando sem perceber. Eu aprendi isso de um jeito muito difícil e eu vou falar para vocês como. Se você ainda não me conhece, eu sou a Raquel Zendron. Tem um pouquinho a ver com essa mão aqui, tô gravando para vocês depois de uma cirurgia. Mas na verdade eu tive várias situações na minha vida que me fizeram aprender a diferença entre o sofrimento que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Uma delas, quando eu tinha 23 anos, eu passei por uma situação de um burnout, uma crise de ansiedade, depressão, e foram coisas muito difíceis, só que eu não sabia me perguntar para que aquilo estava acontecendo. Eu só me perguntava por quê comigo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então foi um período que eu fiquei muito na negação. Foi um período que eu resisti muito ao que estava acontecendo e mais ainda, eu não aceitava os meus limites. E aí eu achava que eu nunca ia acordar daquele pesadelo. Eu não sei o que você está vivendo aí, mas será que você não pensa? Será que eu vou acordar disso aqui que está acontecendo? Só que não era pesadelo, era real. E cada vez que eu resistia, que eu falava, meu Deus, por que eu não quero? Eu sofria mais. Eu não sofria menos do que eu deveria sofrer. E aí eu comecei a perceber uma coisa. O sofrimento que aquilo causava era muito grande, mas o sofrimento que eu estava colocando ainda em cima daquilo, com a raiva, com me negar, com não aceitar meus limites, com pensar por que isso está acontecendo comigo, aquilo tornava tudo muito maior. E aí, esse sofrimento que eu estava adicionando, que eu estava criando, ele estava me fazendo mais mal do que a própria situação. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque em 2020 eu fiquei tetraplégica. E aí, quando eu fiquei tetraplégica, depois de eu ter procurado muitas ferramentas, eu ter estudado muito, de eu ter virado uma outra pessoa com aquilo que aconteceu, eu simplesmente entendi que eu não estava adicionando sofrimento. Que quando eu virei tetraplégica, fiquei tetraplégica, eu pensei, cara, isso é muito pesado, então eu não vou colocar um problema ainda maior, não vou deixar aquilo ainda mais difícil. Eu tenho que facilitar a minha vida. E aí eu comecei a perguntar para quê e não por quê. E aí eu comecei a ver que quando a gente não adiciona um sofrimento à nossa realidade, tudo fica mais leve. Mesmo que o que aconteceu, mesmo que aquele evento, mesmo que o que está acontecendo na sua vida seja muito pesado, tá? Então, deixa eu te explicar como é que isso funciona na prática. O primeiro ponto é, existe o que aconteceu e existe como você interpreta o que aconteceu. O que aconteceu, é claro que é ruim, né? A conta que chegou, o diagnóstico, o fim de um relacionamento, a demissão, a perda, tudo isso é péssimo e é real, dói de verdade. Mas existe a interpretação que você tem daquilo que aconteceu. E aí na sua cabeça, às vezes você coloca assim, ó, poxa, eu perdi o emprego porque eu sou um fracasso. Como eu pensava naquela época, eu pensava assim, caramba, eu tenho crise de ansiedade porque eu sou muito ruim, porque eu sou péssima, porque eu deveria ser melhor do que eu sou. E aí na sua cabeça às vezes você pode estar pensando, isso está acontecendo comigo porque eu não mereço ser feliz, ou as coisas boas nunca duram para mim, o mundo está contra mim. Talvez você tenha criado crenças na sua cabeça. E aí eu te falo, o que aconteceu dói, mas a interpretação do que aconteceu é o que verdadeiramente pode te destruir. E aí que tá o problema.
A maioria das pessoas trata a interpretação do que aconteceu como se fosse o que aconteceu em si. Vamos dizer assim, ó, é como se a história que você está contando para você fosse a única versão possível da história, mas não é. Existe sempre mais de uma forma de ler o que aconteceu. E a forma que você escolhe, mesmo que você não perceba que está escolhendo, ela vai determinar o quanto você vai sofrer. Por exemplo, eu poderia identificar que a tetraplegia seria o fim da minha vida. E tudo bem, eu poderia pensar, as coisas não dão certo para mim, agora já era, eu não tenho mais nada para fazer. Ou eu poderia pensar, poxa, para que aconteceu isso? Como é que eu posso adaptar meus sonhos? O que eu posso fazer agora? Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é o seguinte: a resistência ao que já aconteceu com você e que não vai mudar, ela é a maior fonte de sofrimento desnecessário. Então, vamos lá. A resistência ao que já aconteceu, que a gente não vai conseguir mudar, é a maior fonte de sofrimento desnecessário. Será que você está tentando resistir ao seu passado? Quantas vezes você, nessa ânsia de resistir ao que aconteceu com você, você deixa de viver? Tem uma frase que eu carrego comigo desde que eu entendi isso. O sofrimento, gente, a dor, na verdade, ela é inevitável, mas o sofrimento, a angústia, ela é opcional. A dor de perder alguém, inevitável. A angústia de passar meses revivendo aquela cena, imaginando que poderia ter sido diferente, se culpando por algo que você não controlava, isso é opcional. E olha que eu tô falando com propriedade. Eu perdi meu pai também em 2024. E muitas vezes, quando na minha cabeça vinha um gatilho de pensar, poxa, o que você poderia ter feito de diferente, eu já mudava esse pensamento. Porque na verdade eu não precisava adicionar mais sofrimento. Já é muito difícil a gente perder alguém que a gente ama. A gente não precisa tornar aquilo pior ainda. Não tô aqui dizendo que é fácil você sair disso, que é fácil lidar com uma perda. Não é nada disso. Mas eu tô te falando que é possível. E que a diferença começa quando você percebe se você tá ou não lutando contra o que já aconteceu. O passado, ele não muda. Nenhuma quantidade de sofrimento que você colocar a mais vai mudar o que já aconteceu. Mas a relação que você tem com o passado, isso muda. E aí, quando muda, tudo muda. O terceiro ponto importante são as perguntas que alimentam o sofrimento. Então, aquilo, por que comigo? Por que agora? Agora que minha vida estava tão boa, por que aconteceu? Como isso foi possível? Quanto tempo ainda vai durar esse tipo de coisa na minha vida? Às vezes você acha que essas perguntas são naturais. E até são, mas no começo. Faz sentido você se perguntar isso. Claro que vai passar pela sua cabeça, a gente é humano. O problema é quando você fica preso nessas perguntas. Será que não tem muitos dias aí que você está se perguntando a mesma coisa? Será que você não acorda todos os dias com essas perguntas na sua cabeça? E isso está gerando mais sofrimento ao que você já está passando? Porque essas perguntas, elas não têm resposta. E quando a nossa cabeça ela não descansa, porque a gente está sempre pensando nas mesmas coisas que não têm resposta, aí o sofrimento não para. Você fica ativando o sofrimento o tempo todo ali na sua vida. Tem uma pergunta que muda o jogo e eu falo muito isso com vocês. E a pergunta certa é: o que eu faço com isso agora? Tenta trocar sempre o porquê pelo pra quê. Pra que aconteceu isso comigo? O que eu posso fazer com isso? Então não usa por que isso aconteceu, não usa quem tem culpa ou o que eu perdi. Usa o que eu faço com isso agora? E essa pergunta tem resposta. E quando a gente pergunta uma coisa que tem resposta e que a gente pode controlar, essa pergunta move a gente para frente. O quarto ponto, e que quase ninguém fala sobre isso, é o sofrimento que a gente carrega pelas outras pessoas. Quantas vezes você sofre antecipando uma conversa difícil que ainda nem aconteceu? Quantas vezes você revive um conflito que aconteceu lá no passado na sua vida e aí você revive todas as memórias como se fosse exatamente hoje? Quantas vezes você carrega o peso de uma situação que você não causou e que você não poderia resolver? A gente vai acumulando, a gente vai guardando, e vai ficando mais e mais pesado.
E de repente você se enxerga numa situação que parece que o peso é tão grande nas suas costas e você nem percebe de onde veio esse peso todo. Mas será que não veio de perguntas que você se fez? Será que não veio de sofrimento antecipado? Será que não veio de tentar controlar uma coisa que você não controla? Será que não veio de você não aceitar uma situação e ficar resistindo ao que já passou? Não é sua obrigação carregar o mundo. E não é força carregar o mundo. É um hábito. Talvez você tenha aprendido com seus pais que era muito bonito dar conta de tudo. Mas na verdade, a gente não é super-herói. Nós somos humanos. E quando a gente tem esse hábito de carregar o mundo nas nossas costas, a gente se esgota, pesa muito e dói muito mais do que precisa. E aí o quinto e último ponto, que eu deixei por último porque é o mais importante, é que você não está sofrendo porque você é fraca, porque você não dá conta, porque você precisa melhorar. Sabe por que você está sofrendo? Porque você é humana. E essa é a nossa condição. A vida não é fácil e é assim para todo mundo. E às vezes você acha que as coisas difíceis só estão acontecendo com você. Mas talvez porque você não tenha percepção exata do que acontece na vida dos outros. A vida é cheia de desafios e tá tudo certo. E a nossa condição humana é que a gente passe por momentos de dor. Mas e aí? O que você vai fazer com esses momentos? Até hoje, ninguém te ensinou a separar o que aconteceu da interpretação sobre o que aconteceu. Ninguém te ensinou a identificar o sofrimento que você está criando. Não que a situação não seja ruim, mas será que você não está adicionando o sofrimento? A maioria das pessoas vai viver a vida inteira sem perceber que existe essa diferença. E aí, agora que você viu, é impossível desver. Eu preciso te contar uma coisa. Depois que eu entendi isso, que existia um sofrimento que era meu, que era da situação, e existia um sofrimento que eu estava criando, eu não fiquei feliz da noite para o dia. A minha vida não se resolveu completamente. As dificuldades também não sumiram, mas ficou muito mais leve. E hoje eu posso te contar ainda uma coisa melhor. Você consegue, depois na sua vida, usar as mesmas regras. Conseguir ver outros tipos de sofrimento de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Tem uma frase que eu pensei no hospital quando eu estava na UTI e que eu levei para minha vida, porque estava tudo muito pesado. E eu pensei assim, quando uma coisa é muito pesada, o melhor que você pode fazer é deixá-la mais leve. E aí eu sempre penso nisso. Tá pesado? Deixa mais leve. Tá pesado? Deixa mais leve. Então para de deixar a sua vida mais pesada. Vamos deixar ela mais leve. E a leveza não é a ausência de problemas. A leveza é a capacidade de você não deixar com que os problemas sejam tudo na sua vida. É você olhar para o que é difícil sem deixar que esse difícil ocupe cada centímetro do que você é. Então vamos lembrar, quando uma coisa é muito pesada, o melhor que você pode fazer é deixá-la mais leve. Não fingir que ela não existe, não ignorar a dor, mas tirar o excesso, tirar o sofrimento que você está colocando em cima daquilo que já é difícil. Você não controla o que te acontece, mas você controla o que você vai fazer com o que te acontece. Isso que muda tudo. Então vamos lá. A partir de hoje você sabe o primeiro ponto, que é: existe o que te aconteceu e existe a interpretação do que te aconteceu. E são coisas diferentes. O segundo ponto, que é você ficar resistindo ali com o que já aconteceu e que não vai mudar, só é mais fonte de sofrimento desnecessário. O terceiro ponto é que existem perguntas que ficam alimentando o sofrimento. Por que comigo? Quanto tempo vai durar? Eu não aguento. Isso não é possível. O quarto ponto é que muitas vezes a gente vai antecipando sofrimentos que nem aconteceram. Você já acha que é difícil ter uma conversa com alguém, você carrega o peso de uma situação que a outra pessoa criou e que você não vai poder resolver. E o quinto ponto é que você não está sofrendo porque você é fraca, porque você não consegue fazer as coisas. Você está sofrendo porque você é humana. Então, sabendo isso, eu espero que hoje, depois desse vídeo, você saia um pouquinho melhor do que você entrou, que você consiga aplicar isso na sua vida, porque realmente a transformação
ela vale a pena. Me conta aqui nos comentários o que nesse vídeo te fez ter algum insight, te fez pensar na sua vida, o que você realmente vai mudar a partir de hoje. E um beijo grande, a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e é sempre muito bom a gente estar junto. Beijos!